Você sabe a importância da gestão documental dentro de uma instituição de saúde? Meu nome é Denis, eu sou especialista em gestão da qualidade e hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse processo um tanto quanto chatinho, mas extremamente importante e fundamental. Bom, gerir documentos é muito mais do que a gente engavetar documentos, né? Quando a gente fala em gestão documental, na prática assistencial, principalmente para quem vem da ponta, como eu já fui enfermeiro assistencial, a gente tem aquela pasta cheia de documentos, cheia de POP, cheia de protocolos, mas que na prática pouco se aplica. Uma dica importante é que todo colaborador, ao adentrar ao serviço, ele deve ter ciência desses documentos. É extremamente importante que a gente nivele e deixe padronizado como vai ser a conduta. Quando eu falo de gestão documental, eu estou falando aqui de POPs, de protocolos, instruções de trabalho, regimentos, manuais, enfim, tudo aquilo que vai organizar a minha instituição e fazer com que eu tenha um padrão de trabalho. É fundamental que cada área, desde a enfermagem, recepção, faturamento, TI, enfim, todas as atividades e todas as áreas dentro da instituição de saúde tenham seus documentos descritos, incluindo, que muitas vezes a gente tem essa falha, incluindo o corpo clínico. E aí a gente está falando de médicos com protocolos, com critérios de admissão, né, como isso vai transcorrer dentro da instituição. Então, reparem que a gestão documental, ela vai muito além de eu ter um banco de dados, de informações e de documentos organizados dentro da instituição. Ele serve principalmente para eu adequar esses processos, para eu padronizar como é que eu devo atender o paciente, fazer as minhas atividades, ainda que sejam administrativas dentro da instituição. Cada vez que a gente trabalha de uma forma separada, sem documento e sem processo, a gente pode ter retrabalho dentro daquela atividade, e isso compromete a entrega final. Então pense o seguinte, se eu tenho um processo de faturamento, por exemplo, e esse processo ele visa desde que o preenchimento correto do prontuário, organizar ele se for físico, né, com todas as documentações necessárias do paciente, e por fim eu vou encaminhar o setor de faturamento. Isso eu coloquei de maneira muito sucinta. Se eu não tiver descrito muito bem como é que deve ser feito o preenchimento de todos os campos, quais são os documentos que são relativos àquele processo, seja uma internação de UTI, seja um atendimento ambulatorial, enfim, se esses documentos não estiverem descrevendo passo a passo das atividades, provavelmente essa conta a ser faturada, ou seja, a ser processada, trabalhada, ela vai chegar com alguma falha. E aí quando a gente olha para trás, olhando todo o processo, a hora que a gente olha lá na ponta, de repente aquele colaborador, aquele profissional, ele desconhecia que ele deveria preencher. E se a gente vai olhar os documentos que norteavam, onde estava o POP, por exemplo, da admissão do paciente na unidade de internação? Essa ausência de normativas faz com que os profissionais me permite, cada profissional fazer do seu jeito. Quando eu tenho isso documentado, treinado, disseminado para os colaboradores, para toda a instituição, a chance de erro, ela fica muito menor. E toda vez que acontece uma falha, a gente tem um documento norteador para poder ir lá, olhar junto com o colaborador qual é a dúvida, que isso pode acontecer, e é o momento também desse colaborador sugerir edições, sugerir correções do documento. E é muito importante que o documento, ele traduza a forma de trabalho dentro da instituição. Ou seja, eu não posso ter um documento que me diga como eu tenho que trabalhar ou que fale que eu tenho que preencher dados num sistema, sendo que o meu prontuário ele não é sistema, ele é um prontuário físico, manual. Então olhe atentamente para que a documentação ela corresponda de fato como é feito e como é trabalhado essa gestão documental, ou melhor, como é trabalhado o processo dentro da sua instituição. Se você gostou desse conteúdo, se ele faz sentido para você, se você já trabalha com gestão documental, deixa aqui seu comentário. Além de ter esses documentos muito bem descritos, uma parte fundamental da gestão documental é o controle, organização, versionamento, para a gente entender. Então vamos imaginar que na instituição, a gente, pegando o exemplo do prontuário, tinha esse prontuário físico, então existia uma série de papéis ali a serem impressos e preenchidos, e a gente, a instituição agora digitalizou, ou seja, todos eles são dentro do meio eletrônico. Eu preciso atualizar as versões de documentos dizendo, olha, antes você preenchia tal formulário, e hoje você vai preencher o mesmo formulário dentro do computador, dentro do sistema informatizado, mostrando o caminho para esse colaborador. É importante que isso esteja muito bem descrito. Isso facilita para que ele, na sua admissão, possa atender às prerrogativas da empresa. Outro fator importante é a gente considerar quais são as versões. A cada mudança de legislação, a cada mudança de processo, os documentos precisam ser atualizados. Então, cada atualização ele vai gerar uma versão 1, versão 2, aí eu atualizo novamente numa próxima data, versão 3, contendo o que foi atualizado, quem foi
foi a pessoa que modificou esse documento e qual versão a gente está trabalhando. Por fim, a gestão documental ela deve estar acessível e disponível para todo mundo. E é importante, além de tudo, que as versões anteriores elas não estejam mais à disposição, já que ela não configura mais a prática da realidade daquele serviço, enfim, daquele processo. Então precisa aí o escritório de qualidade ou a área responsável por manter a guarda desses documentos, precisa de um dispositivo, uma ferramenta, uma metodologia para garantir que o colaborador não vai estar utilizando uma versão desatualizada. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui seu comentário da forma que você trabalha, vamos criar um grupo de discussão saudável, curta e compartilhe para quem você acha que vai gostar também.